Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma leitura responsiva, eu leio os versículos ímpares e peço que a igreja leia em voz bem alta os versículos pares de Apocalipse 21, 1 a 8. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Aleluia. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa oportunidade maravilhosa de nos reunirmos como igreja nessa manhã. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, fala aos nossos corações, renove em nós a esperança de vivermos para sempre com o Senhor, num lugar onde não haverá mais pranto, morte, dor, luto, estaremos para sempre contigo, desfrutando da tua graciosa presença. Que essa verdade impacte os nossos corações nessa manhã, que teu povo seja edificado no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu trabalhei, os irmãos sabem, por um tempo numa empresa de petróleo, na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, e eu viajava pelo Brasil e eu viajei algumas vezes para uma cidade chamada Coari, que fica a 300 quilômetros de Manaus, lá no meio da floresta amazônica. Inclusive, o terminal de petróleo era ainda 30 minutos subindo o Rio Solimões, do centro de Coari. Então, a gente via os tanques de petróleo e uma grade assim ali atrás era mata fechada, mata não, floresta. E a gente pensava, eu lembro uma vez eu estando lá no campo, eu pensei assim, meu Deus, se uma onça rasgar essa grade, o negócio não vai ficar muito bom. E aí, para chegar em Coari, a gente tinha que pegar avião até Manaus, capital do Amazonas, e de Manaus pegar um avião menorzinho que ia até Coari. Só que esse avião, salvo engano, ele só tinha voos 2 vezes por semana. Eram 2 dias, tipo segunda e quinta, não me lembro especificamente. Mas ele só tinha voo naqueles 2 dias. E uma vez eu precisei ir a Coari fazer um trabalho, e eu ia voltar no dia que não tinha voo. Acho que só tinha voo no dia seguinte ou no outro. Então, se eu quisesse esperar o aviãozinho, eu teria que ficar ainda mais 1 ou 2 dias lá, no meio da floresta amazônica, esperando o avião. Só que todo dia tem uma lancha que sai de Coari e vai pelo Rio Solimões até Manaus. E aí eu falei, vou voltar de lancha. Só tem um detalhe, a viagem dura pelo menos 7 horas. Então, 7 a 8 horas numa lancha, no meio do Rio Solimões. O Rio Solimões, se você tiver curiosidade, depois dá um Google, não agora, mas em casa, dá um Google, o Rio Solimões, ele parece um mar. Quando chove muito, você nem vê a outra margem. É enorme, uma água barrenta, e aquela lancha vai por 7 a 8 horas, lá navegando no Rio Solimões, até chegar no, que alguns devem ter ouvido falar, no Encontro das Águas, que é uma experiência muito bonita. Eu vi o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, que formam o Rio Amazonas, e é belíssimo, aquele Rio Solimões todo barrento, e o Rio Negro tem esse nome porque é um rio escuro, e eles se encontram, vai caminhando junto, né, Meire, Nilson conhece, que não são de Manaus, mas conhece a região. E aí encontra e se forma o Rio Amazonas. Uma experiência muito boa, mas é muito longo, 7 horas dentro de uma lancha. Preciso confessar a vocês que não é uma lancha tipo um navio pesqueiro, é uma lancha. Tem ar-condicionado, poltrona tipo de frescão,
comida, café da manhã, almoço e janta, é uma lancha muito top. Se você quiser também depois dar um Google lá, lancha Coari Manaus, você vai ver que as lanchas são muito boas. Então, eu não posso reclamar que faltou conforto. Mas você ficar 7 horas navegando no Rio, para chegar em Manaus, para esperar o avião, para vir para o Rio de Janeiro, às vezes tinha escala em Brasília, tudo na expectativa de chegar em casa. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? Como uma ilustração da nossa vida cristã. Eu queria sair de Coari e chegar à minha casa no Rio de Janeiro. E aí, se tivesse que ficar mais 2 dias lá, eu não queria vir embora logo. Aí peguei a lancha, então encarei 7, 8 horas numa lancha para poder chegar em Manaus, para depois poder pegar o avião para chegar no Rio de Janeiro. Nós, como cristãos, temos um destino certo, irmãos. Isso tem que estar muito claro para nós. Os novos céus e a nova terra. E essa vida se assemelha àquela viagem de lancha. Você está ali, às vezes numa lancha mais confortável, às vezes o rio está mais movimentado, às vezes lá eles... Até quando navegavam, eu não naveguei de noite, fui de dia, não tive essa coragem não, mas o pessoal que navegava de noite botava uns grandes holofotes que caem, é normal cair em grandes tocos de árvore, grandes pedaços, a árvore quase inteira, no rio, e é um perigo se a lancha bater naquela árvore de rasgar o casco e afundar. Então, eles botavam uns grandes holofotes assim para não ter esse perigo, o negócio é meio aventureiro mesmo. Também estava no meio do Amazonas, da floresta amazônica, não podia ser diferente. Mas eu viajei de dia, mas a minha esperança, a minha expectativa era chegar no meu lar, no meu doce lar. E a nossa esperança como cristãos são os novos céus e a nova terra. Então, a gente precisa navegar nesse mundo, nessas águas barrentas, que não são do Rio Solimões, mas são dessa vida, nessa expectativa. Eu tenho um destino, eu sei para onde eu vou ir, eu vou. Eu conheço alguns irmãos que vão para o Nordeste de ônibus. Eu acho louvável, porque em cada 2 dias, 3, depende da região, chega a 3 dias, né? Para o Ceará, acho que são uns 3 dias, né, Ximene? Se for para São Luís, então... 3 dias no ônibus. Meu Deus. Então pronto, eu devia voltar à pregação do início e dar o exemplo da Shirley, não o meu. 4 dias de ônibus, 5 dias de ônibus. Aí em Belém, 24 horas de lancha, para chegar em Macapá. Então, por que a Shirley... Voltou de avião? Bom, mas voltou, o importante é que está aqui. Mas, por que você faz uma viagem de 5 dias para chegar lá em Macapá? Porque você quer chegar no seu destino. Por que você pega 7, 8 horas de lancha num rio como o Rio Solimões? Porque você quer chegar no seu destino. Então, o que eu vou falar essa manhã é sobre a esperança, a expectativa que temos sobre algo muito superior a Manaus, por mais bela que seja Manaus, a Macapá, a Belém, a bela São Luís, né, Nilson e Meire, que eles amam tanto, a nossa cidade sofrida do Rio de Janeiro, que, embora seja uma cidade muito difícil, violenta, é uma cidade muito bonita, mas há uma expectativa de algo muito superior, que vale a pena a gente passar muito mais do que 7 horas numa lancha, 24 horas numa lancha, ou 5 dias num ônibus, que é a esperança da glória eterna, dos novos céus e da nova terra. Então, eu queria falar sobre 2 aspectos, um pouco, a gente refletir sobre o destino que nos aguarda. O que nos aguarda? Que não é Manaus, que não é Belém, embora Manaus tenha uns peixes e umas frutas maravilhosas, mas há algo muito melhor do que comer costela de tambaqui. Quem já comeu sabe o que eu estou falando. O peixe é tão grande que você come a costela do peixe. E é muito bom. Mas há algo muito superior do que Manaus, do que Belém, do que Macapá, do que o Rio de Janeiro. E é sobre isso que eu falarei num primeiro momento. E depois a gente refletir como a gente deve viver até chegar lá. No momento que a gente está dentro da lancha, subindo o rio para chegar em Macapá ou chegar em Manaus, como a gente deve viver na expectativa do que nos aguarda. Então, primeiro ponto, o glorioso destino que nos aguarda. E Apocalipse 21 fala isso de forma muito bela. Volte lá, Apocalipse 21. O glorioso destino que nos aguarda. Olha o que diz. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, tudo que existe vai ser transformado. Eu lembro que uma vez a Silvia falou comigo, né, Silvia, que uma época que eu preguei sobre o Apocalipse, eu sempre falava, esses bancos que você está sentado são muito bonitos, cuide bem do banco, ajude na manutenção da igreja, guarde, né, os músicos, a gente tem falado com o pessoal para ser mais zeloso com os instrumentos, cuide bem do banco da igreja, mas quando Jesus voltar, ele vai virar combustível do fogo. Ele vai, tudo vai ser queimado e transformado. O primeiro céu, a primeira terra e o mar já não existem, vai ser tudo transformado. A gente não vai viver para sempre no céu, a gente não vai para o céu, vai ficar para sempre lá, como alguns criam no passado. Nós vamos viver nessa terra, mas numa terra transformada, novos céus e nova terra.
E a evidência disso está no versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que ficava no céu. Que, se ela descia do céu, ela está vindo para a terra. Então, a nossa expectativa não é ficar para sempre no céu. Se a gente morrer hoje, a gente vai para o céu. Se você quiser testar, no final do culto, a gente ora por você. Se eu levo o irmão, leva a irmã, para que ele possa confirmar que a gente morre hoje e salvo em Cristo, a gente vai para o céu. Se quiser, a gente ora, né, Lia? Fica à vontade. Mas, se você esperar mais um pouquinho, Jesus não voltar antes, morrendo em Cristo, nós vamos para o céu. Mas quando Jesus voltar, com grande poder e glória, que o capítulo 19, um pouquinho antes, mostra de forma muito clara, quando ele vier, nós viveremos nessa terra, mas numa nova terra, renovada pelo Senhor. Até porque você vê, essa terra tem tanta coisa bonita, tanta criação bela do Senhor, que você pensar que Deus ia jogar tudo fora, ele vai renovar. Há muita corrupção, há muita iniquidade, mas a criação é muito bela e Deus vai renovar essa criação. E o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, e a Nova Jerusalém desce do céu da parte de Deus. E continua o texto, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Que imagem bela, uma noiva reluzente, brilhosa, bonita, descendo, indo ao encontro do seu noivo, é a ilustração da Nova Jerusalém. E o que mais vai ter na Nova Jerusalém, versículo 3? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo. Deus sempre tabernaculou com o seu povo. Era o tabernáculo lá do deserto, depois o tabernáculo de Davi, já em Jerusalém, depois o templo de Salomão, e aí vem Jesus Cristo e fala que ele é o Deus entre nós, ele fala que ele é o Logos, e ali o sentido é de Jesus falando que ele veio tabernacular, ou seja, ele veio habitar entre nós, e Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, voltou aos céus, vai subir aos céus, um dia vai descer para nos buscar, e Deus vai viver conosco. Melhor do que tudo que vai ter nos novos céus e na nova terra, vai ser a presença de Deus que vai ser franqueada, a gente vai estar diretamente com acesso a Deus. E continua ainda o versículo 3, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Então, Deus habitará, Deus estará, e Deus será. Essa é a expectativa, estaremos diante do Deus que estávamos adorando, com tanta alegria agora, há pouco, estaremos diante dele. Só isso já nos bastava, irmãos, estar para sempre na presença de Deus. É muito bom quando a gente experimenta a presença de Deus, num culto, num momento de devoção. Eu lembro que um dos momentos mais maravilhosos que eu já experimentei da presença de Deus, foi num culto que devia ter umas 5 pessoas, no muito, talvez menos, lá no Curupaiti, hospital, né, de tratamento de hanseníase, ali na Taquara, e tinha uma irmã lá, a irmã Junqueira, que, salvo engano, ela era viúva de pastor, e ela coordenava um trabalho ali no leprosário, e um dia eu estava no quarto dela, que ela já acho que não estava em condições nem de vir para a salinha que tinha os cultos, e ali reunimos alguns irmãos, a gente pegou um violão, começou a tocar. Aquela irmã cantava tudo assim, meio fora do tempo, meio... Se eu fosse pensar como músico, eu ia ficar meio incomodado. Mas a presença de Deus foi tão maravilhosa naquele quartinho, de uma senhora leprosa, idosa, às vésperas, às portas de morrer, mas a presença de Deus se manifestou de forma tão gloriosa. E nós éramos 3, 4, 5 pessoas. Às vezes o pessoal pensa, tem que ter muita gente na igreja para o culto ser uma bênção. Não, precisa ter Jesus no meio do seu povo. Sejam 5, sejam 10, sejam 2, sejam 50, sejam 500, sejam 1000. Jesus precisa estar e o seu povo adorando, e é maravilhoso. Só que isso que eu experimentei lá no Curupaiti, que eu experimentei na presença de Deus agora de manhã, a gente ministrando louvores ao Senhor, que experimentamos vez após vez que nos reunimos, será constante, será sem empecilhos, sem preocupações, sem o pecado, sem o cansaço, sem a dor no joelho, sem a dor nas costas, sem a dor de cabeça, estaremos direto na presença do Senhor. Só isso, irmão, já bastaria para a gente viver diferente. Esse é o futuro para você, meu irmão. Você vai estar diante do único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Ele abriu essa porta para que você esteja lá, para que eu esteja lá. Isso já nos bastava. Mas não somente isso, o versículo 4 ainda diz, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como se já não bastasse a gente desfrutar da presença de Deus, eu quero desafiar você, se você nunca experimentou disso que eu estou falando, se você acha legal, tem aquela irmã de oração da igreja que é uma bênção, você sempre fala, eu experimentei da presença de Deus, você vê ela chorando, você vê um irmão fervoroso, fala, isso é muito legal, mas eu nunca experimentei. Ore ao Senhor, se eu quero experimentar dessa presença. Porque às vezes o que falta na vida do crente é isso. Está muito preocupado com o que os outros falam, está muito preocupado com as finanças, está muito preocupado com coisas que até nos preocupam de fato. Mas quando a gente vivencia a presença de Deus, quando a gente experimenta Deus entre nós, Ele habitando com nós, Ele estando conosco, isso muda tudo. Isso já nos bastaria.
Mas, mais do que isso, não haverá morte, luto, pranto nem dor. É curioso que a morte leva ao luto, o luto à lágrima, o pranto, e o pranto deixa aquela dor da saudade, da falta. Nada disso existirá mais. Tem um cântico que cantamos algumas vezes aqui da harpa, no céu não entra pecado. Fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Como é que é o refrão mesmo, Cris? É minha consultora para hinos, ela e a Severina. Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. A gente precisa ter essa certeza. O autor dessa canção, ele tem tanta convicção do céu que ele fala que tem saudade. A gente só tem saudade de algo que a gente viveu. Eu falei agora, tem saudade lá dos peixes lá do norte, de Belém, de São Luís eu não tive o privilégio de visitar ainda. Esperando a Meire e o Nilson ir lá e me convidarem para ir junto. Mas dos peixes, tem saudade que eu comi o cupuaçu lá, da fruta mesmo. Que coisa maravilhosa é o norte do Brasil. Mas eu estive lá. Agora esse cantor, esse compositor, ele tem tanta convicção do céu que ele fala que tem saudade do céu, mas ele nunca esteve no céu. É a certeza que ele tem, então a gente tem que ter essa certeza. E aí, irmão, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter luto, não vai ter pranto nem dor. Mas não para por aí, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Curioso que nos dias de fake news como os nossos, em que a gente não sabe mais que é verdade, para piorar veio a tal da inteligência artificial, que pega o rosto de alguém, bota falando alguma coisa. O brasileiro é muito fazer comédia, botaram um jogador de futebol falando coisa de um time, faz muita brincadeira, mas você vê o rosto de alguém falando como se fosse a pessoa, e quando você vai ver a inteligência artificial. Então, num tempo que fica muito em dúvida sobre o que é verdadeiro, Jesus fala com todas as letras, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, não há dúvida, irmãos. Isso que é a realidade. Estamos em ano de eleições, a partir de abril vamos ter aulas sobre a relação do cristão com a política, e é um ano que o pessoal fica muito preocupado, e muitos têm a expectativa de que vai vir o Salvador da Pátria. Teve até uma novela no passado com esse nome. Que vai vir o grande Salvador que vai resolver todos os problemas do Brasil. Sinto lhe dizer, já dei, não precisa nem chegar em outubro, não vai vir. Temos que orar para termos mais justiça em nosso país, para termos melhores condições, votarmos de forma consciente, votarmos em candidatos que tenham uma agenda alinhada àquilo que nós defendemos, ou o mais próximo possível das pautas dos valores cristãos, mas não há Salvador da Pátria. O que há é a expectativa de que um dia, sim, o verdadeiro Salvador voltará, e aí viveremos num lugar que não haverá mais nada, injustiça, corrupção, nada de ruim. E aí ele continua no versículo 6, disse-me mais ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e ômega, ou seja, o princípio e o fim, a primeira e a última letras do alfabeto grego. O princípio e o fim, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós vamos saber assim, o que eu preciso comprar numa geração tão consumista, eu vou falar um pouquinho sobre isso na nossa escola dominical, hoje concluindo essas aulas sobre a cultura, como somos uma geração consumista, somos estimulados a achar que a gente tem que comprar tudo que a gente quer. Então, numa geração consumista, talvez alguém pergunte, como Simão, o mago, perguntou aos apóstolos, quanto que eu preciso de dinheiro para comprar esse dom? E aí os apóstolos repreenderam aquele homem. Então, talvez alguém se pergunte, quanto de dinheiro eu preciso para entrar no céu? Nada, nenhum dinheiro paga isso. Porque a entrada é o sangue precioso de Jesus Cristo e nada paga isso. Nós entramos de graça. E se você tem sede, vá a Jesus Cristo. Como falarei à noite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso. Então ele fala, vem de graça. E aí o versículo 7, leia em voz bem alta comigo o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Leia de novo, pensando que você é chamado para ser o vencedor, não porque você é bom, porque você é uma pessoa melhor do que os outros, mas porque Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte e nele nós também vencemos. Então pense isso para você. Pense que você se enquadra nesse versículo e lê novamente o versículo 7 em voz alta. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança.
Mas ele faz um alerta ainda aqui no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Nós somos uma cultura que valoriza muito a mentira. E muita gente... Mas a Bíblia continua falando que mentira é pecado e o pai da mentira é o diabo. Então, cristãos não devem ser mentirosos, amém? Somos da verdade e devemos falar a verdade, mesmo que nos custe. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqueles que rejeitarem o Senhor, rejeitarem a oferta que Jesus faz logo antes de receber de graça da fonte da água vida, passarão a eternidade no inferno, desfrutando da ira de Deus. O diabo também será condenado. A gente que acha que o diabo vai reinar no inferno, não é isso que a Bíblia diz. Volte um pouco no capítulo 20, versículo 14. 20, 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E tem pessoas com quem você convive, com quem eu convivo, que serão lançadas no lago de fogo, porque rejeitarão a oferta da água viva. Então há dois caminhos: aqueles que aceitam a oferta de beber de graça da fonte da água da vida, e aqueles que serão lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, e viverão ali em tormentos terríveis. Só da gente pensar nisso, a gente tem que ser motivado a evangelizar mais, irmãos, para a gente levar a palavra de salvação e esperança para aqueles que estão caminhando para o lago de fogo e enxofre, como diz a palavra, que também não mudou e não vai mudar. Então, isso é o que nos aguarda, não o lago de fogo e enxofre, mas os novos céus e nova terra na presença de Deus, sem luto, sem pranto, sem dor, sem morte, sem luto, sem pranto e sem dor, na presença de Deus, saciados com a água da vida, sendo chamados por Deus filhos dele. Mas como devemos viver até chegar lá? Como viver com essa expectativa? E aí eu queria visitar alguns textos e falar sobre 3 aspectos que devem estar na nossa vida como cristãos, que esperam os novos céus e a nova terra, a glória de Deus, a volta de Jesus. Primeiro, o próprio Cristo, depois uma palavra do apóstolo Paulo e depois do apóstolo Pedro. Claro que poderia falar muito mais, mas pegando uma fala do próprio Cristo, do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, sobre a expectativa e a forma de viver que devemos ter na expectativa dos novos céus e nova terra. Vá comigo em Mateus, capítulo 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Fizeram a Jesus uma pergunta que muita gente faz hoje, e muita gente procura lá na internet a resposta. Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. E muita gente está angustiada. Quando surge alguma coisa, logo o pessoal fica preocupado. Foi a pandemia, agora é o fim dos tempos. É a guerra lá no Irã, agora vai virar a Terceira Guerra Mundial, não sabemos, isso pode até acontecer, mas se virar, ainda não sabemos se é o fim dos tempos. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, várias coisas aconteceram, pode ser como pode não ser, não sabemos, ninguém sabe a hora. E aí continua, eles perguntaram: Senhor, como vamos saber? E Jesus respondeu no versículo 4, tenham cuidado para que ninguém os engane. Jesus não ficou trazendo teorias da conspiração, Jesus fala muita coisa a partir desse versículo, mas a mensagem que ele traz nesse versículo que é importante para nós, enquanto esperamos os novos céus e nova terra, enquanto estamos nessa lancha, rumo à glória de Deus, é: tenham cuidado para não serem enganados. E aí vai para o versículo 42, perdão. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, como viver à luz dessa expectativa lá do final? Tenha cuidado para não se enganar e vigie, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. E ninguém sabe o dia e a hora, mas ele vai voltar, isso nós sabemos. Então, primeira coisa, cuidado. Segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a
Paulo falando aos Tessalonicenses sobre a esperança da vinda do Senhor. Abre em 1 Tessalonicenses 4. Deixa eu só contextualizar um pouquinho aqui. O que estava acontecendo? Os irmãos em Tessalônica estavam ficando tristes porque outros irmãos estavam morrendo. E eles se entristeciam em saber que pessoas estavam morrendo. E Paulo traz uma palavra de consolo para eles. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, cuidado para que ninguém te engane, vigie. E o segundo, consolem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Os que dormem aqui são os que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O que Paulo está falando aos Tessalonicenses? Não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, mas aqueles que morreram no Senhor vão ser ressurretos e estaremos com eles para sempre. E leia em voz alta o versículo 18, último versículo do capítulo 4. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos falando? Console o seu irmão quando estiver angustiado com essa vida, com as coisas dessa existência, seja pela perda de um ente querido, como era o caso aqui, seja pelas dificuldades da vida. Console com a certeza de que Jesus vai voltar e nós viveremos num lugar onde não haverá mais morte, pranto, luto ou dor. Morte, luto, pranto ou dor. Não haverá nada disso, estaremos para sempre na presença do Senhor. Consolem uns aos outros com isso. Irmãos, o papel de abençoar, de edificar uns aos outros, não é somente da liderança da igreja, do pastor, dos diáconos, dos professores, é de toda a igreja. Você pode ser uma bênção na vida de outros irmãos, levando o consolo da esperança da salvação, dos novos céus e nova terra. Então, console uns aos outros. Está o irmão angustiado, aflito, triste com alguma situação, leve o consolo da esperança dos novos céus e nova terra. E a terceira e última, está em 2 de Pedro 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, mais para o finalzinho da sua Bíblia. Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª de Pedro, capítulo 3. Apenas os versículos 10 a 13. 2ª de Pedro 3, 10 a 13. Diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um... De novo, Pedro ecoando as palavras do Senhor Jesus, virá como um ladrão. Ninguém espera o ladrão, vai vir numa hora que ninguém espera. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo... Mais uma vez, o fogo sendo usado como uma imagem de destruição nas Escrituras. Vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente pede fogo a Deus. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira... santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados, de novo a imagem do incêndio, destruindo tudo, serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, lê o versículo 13 em voz alta comigo. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus, glória a Deus, bem pentecostal. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Pedro aqui no capítulo 1 da segunda epístola dele, no versículo 10 e 11, ele diz assim, 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala, confirme a vocação e a eleição de vocês. Então, se o primeiro C, para ajudar você a memorizar, de como devemos viver na expectativa da volta do Senhor, é o cuidado, que o próprio Cristo falou, cuidado para não te enganarem. Tem muito crente ingênuo que ouve qualquer coisa, lê qualquer coisa de forma irrefletida. Cuidado. O próprio Cristo falou isso. O segundo, consolo. Consolem uns aos outros com essa esperança. E o terceiro é confirme. E como é que eu confirmo que eu sou um filho de Deus? Como é que eu confirmo que fui chamado por Deus? Como é que eu confirmo que sou alguém que vive na expectativa da volta do Senhor? Aí o que nós lemos no capítulo 3. Vivendo uma vida piedosa. Versículo 11. Vivam de maneira santa e piedosa. Uma outra versão, a Nova Versão Internacional,
traduz esse versículo 11 de 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3:11, na NVI está assim: visto que tudo será destruído desta forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Achei muito interessante essa tradução que faz uma pergunta. Olhando para isso tudo, opa, quase caí aqui. Mas tá firme aqui, João, fica tranquilo, eu que me desequilibrei mesmo. Vendo que tudo vai ser destruído, esse belo banco vai ser combustível para o fogo. Deus vai derreter tudo, incendiar tudo, que é um sinal de juízo de Deus nas Escrituras, e vai fazer tudo novo. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês vivam? 2 de Pedro 3:11, na NVI faz essa pergunta. E a resposta é: vivam de maneira santa e piedosa. Então, se Jesus vai voltar, veremos em novos céus e nova terra, atentemos a esses 3:6. Cuidado com o engano. Consolem uns aos outros com essas verdades. E confirmem a vocação de vocês vivendo uma vida santa e piedosa, na expectativa de que Ele vai voltar. Cuidado, consolação mútua e confirmação da vocação por meio de uma vida santa. Pois as obras não nos salvam, não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam que nós fomos salvos. Alguém que foi verdadeiramente alcançado pela graça não pode viver mais do mesmo jeito. Passamos por momentos de fraqueza, de dúvidas, de fragilidade, mas precisamos viver em novidade de vida, de maneira justa e piedosa. Para concluir, irmãos, a expectativa que nós temos é de um futuro muito glorioso. E, infelizmente, às vezes a gente perde de vista. Somos humanos, somos falhos, às vezes a dor arde no coração, a angústia, a preocupação, e ficamos aflitos, mas há uma esperança que deve estar viva em nosso coração. A bendita esperança, como disse, salvo engano, Pedro também. E como viver à luz dessa esperança? Tomando cuidado, consolando uns aos outros e confirmando a nossa vocação por meio de uma vida santa e piedosa. O bispo Walter ontem falava na sua pregação na formatura do BRMEC, sobre o dano, por exemplo, para dar só um exemplo, ele falou muitas coisas interessantes, que a pornografia tem feito na mente das pessoas, como as pessoas têm sido afligidas, e ele falou, quem é viciado em pornografia não consegue orar, a pessoa não consegue sequer orar, porque a mente está tão poluída e tão consumida, tão afetada pela pornografia. Então, como viver uma vida piedosa e santa, vivendo de acordo com os padrões desse mundo? Viva uma vida piedosa, console, quando chegar alguém triste para você, angustiado, aflito, fale do Evangelho, fale da esperança, e fale que há uma esperança de algo muito maior para nós do que essa vida. Vivamos de forma santa, na expectativa desse grande dia. E volto sim agora a Apocalipse, mas não no capítulo 21, mas no capítulo 5. E aí vamos concluir e participar da ceia do Senhor. Apocalipse 5. O que nos permite adentrar é esse glorioso destino que nos aguarda. Apocalipse 5, a partir do versículo 5, diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que são esses incensos? São as... No capítulo 8, João registra isso também. Se Deus permitir, na terça-feira eu vou pregar sobre o capítulo 8, sobre como as nossas orações feitas na terra chegam como incenso no céu. E lá no capítulo 8 mostra o que acontece depois que a oração chega no céu, na terra. Venha terça-feira, se você puder. E cantavam um cântico novo, dizendo, aí leia em voz alta o restante do versículo 9 e o versículo 10. Digno és de pegar o livro, em voz alta, e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Por isso que eu e você poderemos adentrar novos céus e nova terra, porque o Cordeiro foi morto, e com seu sangue ele nos comprou para Deus. E o versículo 11 continua, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto,
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele nos comprou para Deus. E só por isso poderemos adentrar novos céus e nova terra. Talvez você pense, isso é muito bonito, mas é muito teórico. Se você pensa assim, você não entendeu nada. Pega a gravação dessa mensagem e ouve durante a semana de novo. Porque isso aqui é extremamente prático. Se você entende para onde você está indo. Eu estava na lancha indo para Manaus para chegar no Rio de Janeiro. Qual o seu destino? Por quem te comprou e qual o preço pela sua salvação? E o chamado que você tem para viver uma vida santa e piedosa, isso tem que afetar a sua vida amanhã, segunda-feira. Tem que afetar a sua vida na quarta-feira. Tem que afetar a sua vida na hora que você for murmurar. Que a Bíblia fala, não murmureis, como eles no deserto murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por quê? Eles tinham uma promessa de uma vida eterna, de uma terra prometida, e eles ficaram murmurando no deserto e foram destruídos. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Glorifique a Deus, confie no Senhor, viva uma vida santa e piedosa. E espere, pois vai valer a pena. O que nos aguarda é muito superior, irmãos. É muito, muito superior a tudo que vivemos nessa vida. Eu lembro que a gente, quando casou, a gente foi passar a lua de mel lá na região dos lagos. Era um hotel bonito, né? Lua de mel a gente investe um pouquinho mais, né? Era aqui perto, nada de pegar lancha, nem avião, nem nada, mas pelo menos era um lugar bonito. E aí tinha o site. Eu lembro, na semana anterior ao meu casamento, vendo um monte de coisa, porque a gente convidou só 430 pessoas. E a gente não tinha dinheiro para pagar salão de festa, então a gente viu tudo. Compramos. Eu lembro que eu fui num supermercado com meu cunhado, enchi meu palhozinho na época de refrigerante, que ele veio quase se arrastando de tanto refrigerante que eu levei, porque para 400 e poucas pessoas. Tudo bem que no dia foram mais 360 só, mas é muita gente. E aí, salgado, um monte de coisa, a gente vendo tudo, eu naquela agitação, Tatiana quase surtando. E aí, faltando uma semana, teve um dia que eu abri o site do hotel e fiquei olhando, daqui a uma semana eu vou estar lá. Já vai ter passado a festa, já vai passar a cerimônia, eu já vou estar casado. Então, eu espero logo chegar nesse lugar. E cheguei, e disso já se vão quase 20 anos. Esse ano completamos 17 anos de casados em outubro, se Deus assim permitir. Então, a expectativa de ter uma boa lua de mel num lugar maravilhoso me fez suportar toda aquela pressão de um casamento que nos deu muito trabalho, mas que foi uma bênção. Deus foi glorificado ali em nosso meio. Então, a expectativa de que a gente vai para a glória, que a gente vai estar para sempre com o Senhor, deve nos dar força para suportar as agruras dessa vida, que é algo muito, muito superior que nos espera. Isso somente pelo sangue de Jesus, porque Ele nos comprou para Ele. Nós vamos participar da